Tiago, capítulo 4, verso de número 8, leiamos a uma só voz. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. A igreja pode assentar-se. Queridos, aqueles que já conversaram um pouco comigo, sabem e ficam num primeiro momento espantados e depois reconhecem que não é uma brincadeira o que eu falo, mas é um fato, de que talvez eu seja o pastor que menos conhece o que acontece, o que rola no circuito gospel, no circuito evangélico brasileiro. As minhas experiências com gravadoras, com empresas, com rádios que divulgam louvor, com artistas, eu tive no ano de 1996, quando um grande grupo de artistas, de famosos, etc., começaram a entrar na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. E o contato com eles era muito próximo, era muito perto. Então, ali eu vi o que era aquele contexto, eu vi o que era uma gravação, as gravações, os programas de rádio, e com 16, 17 anos tirei minhas conclusões, os quais guardo para mim até hoje. No que tange ao conhecimento de pessoas que são pregadores, etc., eu gosto muito quando alguém me encaminha um link de algum sermão, de alguma pregação. Quando um presbítero da nossa igreja prega, eu tenho a alegria não apenas de ouvir, mas de editar o culto. Então eu edito o culto e vou ouvindo a pregação, dirigindo, eu gosto de ouvir também pregações, mas eu prestigio aqueles que são da nossa igreja. Então estou sempre ouvindo alguma pregação de algum dos nossos irmãos, etc. Mas confesso a você que essa semana, resolvi adentrar o circuito gospel e saber o que rola nas outras igrejas. Para você ter uma ideia do quanto que eu sou afeito a esse tipo de coisa, o TijoCast para mim tem sido uma experiência maravilhosa, porque os preletores, os seminaristas, quando vêm, eles trazem informações, nomes que eu nunca tinha ouvido falar, e de tanto eu perguntar o que se trata, às vezes eles acham até que eu estou sendo irônico, mas eu realmente não sei. Por exemplo, só semana passada que eu fui descobrir que existia um canal chamado Israel com Aline, que é uma moça que caminhou por Israel, etc. e tal, e recentemente o marido foi convocado para a guerra, etc. Eu não sabia. O que eu fico fazendo no meu tempo? Eu estudo. A Bíblia ela tem tanta coisa para a gente estudar, e a vida traz tantas coisas para a gente refletir, que eu não consigo dedicar tempo a essas coisas. Mas essa semana fui apresentado a um link de um canal no YouTube, onde ele começa falando que é um fuxico gospel. E aí eu já travei, fuxico gospel? Fuxico é fofoca, aquela coisa assim, a boca pequena. Gospel. Aí cliquei. Aí vem pessoas que eu nunca ouvi falar, e não estou dizendo que elas não sejam importantes, tá? No Brasil, ignorância parece status de autoridade, Quando a pessoa diz, nunca ouvi falar, dá a impressão que a pessoa tem autoridade. Não, ao contrário. Você nunca ouviu falar, você que nunca ouviu falar, mas outra pessoa pode ser maravilhosa. Mas apresentavam-se pessoas às quais eu não ouvi falar, e eu fiquei assim uns 3, 4 dias ouvindo igrejas que são consideradas as igrejas, acho que pode se chamar, igrejas do momento, igrejas que têm arrebanhado pessoas. Vi muita coisa boa, vi muita coisa maravilhosa, vi muita gente de bem, vi muito trabalho social maravilhoso, tive várias ideias, algumas que eu já tive, que já tratamos em conselho, não vi em nenhuma dessas igrejas. Então fortalece a ideia de que nós temos um nicho próprio para abençoar pessoas, principalmente, por exemplo, cultos voltados para crianças com autismo. Até hoje eu não vi nenhuma igreja ter isso, onde o pai ele pode trazer o filho e, como todos os pais são pais de crianças especiais, não há escândalo, não há aquela coisa de ficar quieto, cala a boca, é o pai que não tem moral. Não é isso.
É gente que sabe que é um estado da criança e é muito mais compreensivo. Como seria isso? Não sei. Mas falta isso? Como falta? Como faltam cultos mais inclusivos com pessoas com necessidades especiais, crianças que têm algum espectro autista, que têm necessidades especiais, cultos com idosos que não podem se locomover de suas casas. Percebo que no nosso canal do YouTube, às vezes, as visualizações do culto na íntegra é maior do que apenas o sermão, porque a pessoa se sente participando do culto. Agora, também encontrei tanta picaretagem, tanta cafajestagem, tanta vagabundagem, tanta gente que não vale nada. Que coisa impressionante. E isso, não estou julgando eles, é a minha impressão daquelas coisas que vi. E vou dar um exemplo. E começo assim. De todas as igrejas que eu observei nessa minha peregrinação, de 3 dias nesses canais, e conversando com alguns crentes, encontrando na rua, conversando fiado, percebo que a igreja que ela é mais coerente dessas que eu observei, vocês sabem qual que é? A Igreja Católica. Mais coerente. Sabe por quê? Porque o catolicismo, ele vai definir que o estudo teológico na Igreja Católica se faz através do método histórico crítico. Mas a doutrina da Igreja não tem a ver com o método histórico crítico, tem a ver com a tradição da Igreja. Ele de cara vai te dizer o seguinte: nós estudamos a Bíblia pelo método histórico crítico, mas a nossa teologia é a nossa tradição. Então, se sempre foi de um jeito, sempre continuará sendo. Ele é claro. Ele não bota a Bíblia para brigar com a tradição. Ele estuda com seriedade. Se você pegar teólogos católicos, livros de teologia católicos, você vai ver uma abertura enorme. Não precisa nem pegar livro de teologia. Se lembram do falecido padre Quevedo, que dizia que o diabo não existe? Era católico. E tinha liberdade de falar isso. Por quê? Porque ele era um estudioso. Usava o método histórico crítico. Mas na teologia, na paróquia, na missa, na comunidade, ele não era padre de paróquia local. Porque se ele fosse padre de paróquia local, ele teria que rezar pela tradição da igreja, não pela teologia. Está dando para entender? Nesse sentido, a Igreja Católica Apostólica Romana, dessas igrejas que eu observei, é a mais coerente. Agora, quando você sai da Igreja Católica Apostólica Romana, que diz que a doutrina ela foi feita na tradição da igreja, não no aparato teológico pelo método histórico crítico, você olha na igreja moderna, a doutrina nessas igrejas, ela se faz pela fragilidade emocional. Onde eu ouvi tantos corinhos, por exemplo, onde a pessoa diz que Deus me abraça. E eu fiquei pensando, essa música parece uma música dessas a letra de sertanejo universitário. Porque o tempo todo é um duelo onde a pessoa não quer, mas Deus puxa, a pessoa está fugindo, mas Deus puxa de volta. Uma sofrência gospel onde tudo redunda no seguinte: quanto mais eu chorar me consagrando a Deus, mais eu sinto a presença de Deus. E eu confesso a vocês que eu não vi a diferença nenhuma. Naquilo que eu vi, naquilo que eu vi, com os intervalos do YouTube que mostravam shows de cantores aí sertanejos. Porque é choro, é entrega, é labuta, é lágrima, é eu vou, é eu quero, é eu consigo. Achei muito estranho. Se na Igreja Católica Apostólica Romana a teologia se faz na tradição, nessas igrejas modernas a teologia se faz na fragilidade do ego. De tal modo que é curioso que, observando e ouvindo algumas mensagens,
de pastores que são apelidados de pastores coach, etc., eu ouvi duas frases que eu fiquei estarrecido. Primeira frase: quando se trata de você, isso um pastor falando, quando se trata de você, se trata do ponto fraco de Deus. A única fragilidade de Deus é você, que é o adorador, que é o objeto da salvação. Então veja que Deus deixa de ser o Deus que nós acabamos de ler aqui, que cria o bem, que cria o mal, que faz que acontece, que abre os ferrolhos, despedaça as trancas. Não. Deus passa a ser um Deus que ele também tem um ponto fraco. E o ponto fraco de Deus é o ser humano. Você imagina o que é uma criança ou um adolescente que cresce ouvindo que Deus tem um ponto fraco. Ou seja, nem Deus compra mais também o nosso barulho, amigo. Para Deus também está difícil. Deus também está sofrendo. Está dando para entender? Segunda coisa que eu ouvi, vou parar nessa segunda aqui, tá? Segunda frase que eu fiquei também perplexo. E não é perplexo, não é perplecto, que não vale a palavra dita de forma correta. A frase foi, em uma pregação: Jesus é o centro do evangelho, mas de Jesus, você, adorador, é o centro. Vou repetir. Jesus, cadê? É o centro do evangelho. Até aí tudo bem, não é isso? Podíamos dizer a Bíblia toda, mas vamos lá. Jesus é o centro do evangelho. Mas o centro de Jesus, de acordo com essa frase, é você. Muito esquisito. Por isso que enche. Por isso que lota. Eu vou para um lugar onde o centro de Jesus sou eu, vou fazer um favor para ele, eu vou. E ele morreu por mim, o mínimo que eu posso fazer é chorar. Ouvi até uma outra que fazia alusão de que como ser humano você tinha que consolar Deus por ele ter perdido a sua criação. Você percebe o nível de esquizofrenia, de transtorno desassociativo de identidade? Onde o indivíduo, ele parte da premissa que ele vai consolar Deus. E na mesma hora eu fiquei pensando, né? Aqui na igreja a gente toma café de manhã, eu, Thelma, Gilmar, e sempre tem um amigo especialmente convidado que emerge aí do cotidiano. Imagina nós três tomarmos o nosso café e de repente a gente marcar uma reunião com Deus para consolá-lo. Para Deus começar a semana bem, para ele não ficar tão triste, porque afinal de contas a gente compreende. Olha isso, gente. E para fechar com chave de ouro, fico imaginando essas pessoas que investem recursos para gravar suas músicas. Elas são crentes, os instrumentistas aí não se sabe, o operador de som não se sabe, mas eles dizem que só pode ser crente, crente só pode cantar coisa de crente, mas a forma como o CD foi produzido a gente não sabe. Agora, e os crentes ouvindo isso em igrejas, com um pendrive espetado, que eu ficava me perguntando, esse pendrive pagou direitos autorais? Aí via vídeos, né? Aquele sábado de manhã, que tu bota o marido finalmente para poder resolver um monte de coisa em casa que está encalacrada, né? Aquele armário que ele não mexe há 6 meses, aquele quartinho de empregado, aquele depósito, tem que tirar um monte de coisa. Aí você finalmente acha um versículo, o homem sábio, o reino de Deus é semelhante a um homem que retira do armário coisas novas e coisas velhas. Seja um homem de Deus, arruma a tua bagunça. E aí, nesse sábado, onde está todo mundo arrumando a casa, tu espeta o pendrive, botam lá um DVD
pirata, louvando a Deus, onde Deus tem tristeza por você, onde Deus quer te abraçar, onde Deus tem que ser consolado porque perdeu por um momento a criação, onde você é o centro de Jesus e você é o ponto fraco de Deus. Meu amigo, como é que vai terminar esse sábado? Não sei, cara. Mas são as letras que a gente gosta de cantar. São as letras que lotam os ambientes. E aí, no próximo domingo, aliás, no dia 31 de outubro, é o dia da Reforma Protestante, onde nós tivemos a sintetização da fé reformada. Se lembram da Reforma? 31 de outubro, 1517, um monge alemão, cujo salário eram livros e cevada, ele simplesmente cola na porta da abadia de Wittenberg 95 teses que ele achava que a igreja deveria rever nos seus conceitos para que a igreja voltasse a caminhar mais próxima do Evangelho. Esse foi Martim Lutero. E aí é curioso, porque eram 99, ele olha, acha que tem muito, deixa só 95. Lutero, depois apoiado pelos movimentos contrários à igreja ser dona do Estado, ele traduz o livro de Romanos para o alemão, é amparado por outros teólogos, e aí há uma revolução na Europa, onde ali nasce a fé protestante. Lutero não queria fundar uma nova igreja, ele queria reformar a igreja católica. E por que não conseguiu? Pelo que eu já falei aqui, na igreja católica a doutrina se faz na tradição. Então não se reforma a doutrina, porque a tradição é a doutrina. Então é necessário surgir um novo movimento de igrejas, que você já conhece a história de frente e de trás. Agora, a síntese do pensamento reformado se encontra nos nossos solas, os 5 solas que deveriam ser da reforma, mas os solas são modernos. Melanchthon cita o primeiro sola em 1554. Depois, em 1916, um teólogo luterano, Theodor Elgelder, publica um artigo onde ele cita 3 solas, mas somente, por ironia, um teólogo católico, em 65, sistematiza os 5 solas como forma de mostrar para os seus pares qual era o pensamento da Igreja Reformada. 5 solas esses que nós adotamos ipsis literis, porque são os fundamentos da nossa fé como cristãos, protestantes, presbiterianos, calvinistas e reformados. E nessa manhã, nós vamos tratar de 2. O primeiro sola, eles não têm uma ordem correta, cada historiador vai dizer uma ordem ou outra, mas, para a nossa reflexão aqui nessa manhã, o primeiro sola é o sola scriptura, que quer dizer do latim para o português, somente a escritura. Somente a escritura. Nós adotamos somente a Escritura, queridos, como presbiterianos, devemos tomar cuidado. Se lembra que na Igreja Católica a tradição tem mais peso do que a teologia? Mesmo a teologia deles sendo fundamentada, o estudo da Bíblia sendo fundamentado pelo método histórico crítico, se lembram disso? Perfeito. Para nós, o que vale é a Escritura, não é? Tradição não é isso? Pode patinar não, gente. Para nós, presbiterianos, o que vale é a Escritura, não é isso? Não a tradição, não é isso? Como doutrina, o que vale são as... Isso nos traz um risco. Sabe por quê? Por exemplo, vocês se lembram dos reis magos? Quantos que eles eram mesmo, gente? Eles eram reis magos, não é isso? Acha o versículo que diz que eles eram 3.
e acha o versículo que classifica eles como reis. Nós incorporamos isso, virou uma tradição. Não é mais só escritura, é tradição. Está percebendo o nosso erro? Quantos magos eram? Podiam ser 2, podiam ser 5. Presentes foram 3. Mas a Igreja da Tijuca presenteou as crianças. No Dia das Crianças, presenteou 20 crianças. Não foi isso? Quantos membros tem a Igreja da Tijuca? 20? Os magos presentearam Jesus com 3 presentes. Quantos magos eram? 3? Percebe como você travou? Você está mostrando que a tradição ficou mais forte em você do que a Escritura. E isso é uma coisinha bobinha. Quer ver um outro exemplo? Achou aí? Você achou que eram 3 reis magos? Ou não? Gente, responde. Acharam? Que não eram 3. Ou pode ter sido 3, mas pode ter sido 2, pode ter sido 15. Perfeito. E nem entraram na manjedoura, mas isso aí é outra história que a gente nem vai contar. Uma outra coisa que para nós virou tradição. Você tem a conversão de Saulo. Se lembra da conversão de Saulo? Ele vai na estrada para Damasco e ao cair do cavalo, o que ele vê ou ouve? Um texto diz que ele vê. Outro vai dizer que ele ouve. Se ele vê uma. Se ele ouve uma. Me acha aí nesse texto que ele caiu do cavalo. Acha aí que ele estava cavalgando e caiu do cavalo. Não diz. E você travou de novo. Sabe por quê? Porque a tradição ficou maior do que a Escritura. A Escritura não fala isso. A Escritura diz que ele estava a caminho de Damasco, na estrada que vai para Damasco, e caiu por terra. Você percebe como para nós, conforme o tempo vai avançando, nós deixamos a Escritura e começamos a abraçar uma gama de tradições que não estão na Escritura, gente. E isso são as coisinhas corriqueirinhas, tá, gente? Isso aqui é gincaninha do CP. Tem as coisas muito mais profundas, que não vai dar tempo de nós entrarmos agora. O primeiro sola para nosso estudo nessa manhã é somente a Escritura. Meu irmão, minha irmã, está na Bíblia, cumpra-se. Não está na Bíblia, pode ser um conhecimento muito interessante que fica guardado na pasta de conhecimentos interessantes, mas não é minha regra de fé, não é minha regra de prática. Faz diferença para você se os magos eram 3 ou se eram 25? Faz diferença para você? Mas aqui, onde vocês são todos cabeça fresca, dependendo da igreja que tu for, meu amigo, tu é o mais novo crucificado. Faz diferença para você se Paulo estava andando a pé, se estava de charrete, se estava a cavalo, ou se estava sentado nas costas de alguém? Faz diferença? Mas aqui, em outros lugares, você é expulso. Cuidado, queridos. Por quê? Porque às vezes ouvimos muita coisa que não veio da Escritura, é tradição. Agora você imagine daqui a 10, 15, 20 anos, uma pessoa, por exemplo, que ouviu que você é o ponto fraco de Deus. Ela incorpora esse pensamento e se transforma na comunidade dela em uma tradição.
É isso. É isso. E você imagina os danos emocionais que isso acarreta? Somente a Escritura. Segundo, sola para nós nessa manhã, é que pode acontecer de tudo. O Hamas está cometendo atrocidades. Israel, ao revidar, ainda que justo ou injusto, isso pouco importa. Fato é que se há uma guerra, lamentavelmente, de ambos os lados, pessoas, e ninguém quer isso. Não seja como esses crentes hipócritas que ficam no conforto dos seus splits, nos seus aparelhos de ar-condicionados, no conforto de seus twitters, no conforto de seus Instagrams, usando um monte de celular adulterado, clonado, um monte de programa, um monte de coisa pirata. Não seja como esses crentes que são contra a corrupção, mas gostam de pirataria quando lhes interessa, torcendo para um lado ganhar e outro perder. Porque em uma guerra ganha mais o lado que mata mais gente. Você não foi chamado para torcer pela morte de ninguém, amigo. Te dá gosto torcer pela morte de alguém? Dá prazer? E é curioso que nessa minha semana foi pesada, rapaz. Ficar vendo esses troços gospel aí, eu vou te dizer, viu? A gente precisa fazer um rehab, uma desintoxicação. Nesse grupelho, nessas coisas oriundas aí, eu me deparei com uma caravana de crentes que saíram de Israel. E eu fiquei assim, sem entender nada. Porque, pelo que a gente conhece da Escritura, você vai à Terra Santa, porque lá para você, aquela terra é o quê? O próprio nome já diz, né? E aí vem pessoas querendo tomar aquela terra. Aí você tem um monte de texto onde os homens morreram para defender aquela terra. Aí você abraça o judeu e diz que poucas são as coisas que te separam dele. Nem vou entrar nesse mérito. Só digo que ele não tiver assim. Mas vamos embora. Poucas são as coisas que te separam dele. Mas quando vem alguém para dominar a terra que é santa e que você está ali, você foge. Se transporta para aquele tempo onde Davi talvez contasse com você para derrotar Golias. Nessa hora você tem passaporte. Você é brasileiro. Não entendi. Não é a Terra Santa? Os crentes não cantam nas suas sofrências, que querem sofrer, aliás, não cantam, querem sofrer junto com Jesus, mas eles cantam que Jesus sofre por eles, que sofrimento eles não querem mais. Jesus sofre por eles. Aí eles fazem um passeio onde eles veem a gruta, onde eles dizem que Jesus nasceu. Tem 3 lugares que eles dizem que Jesus nasceu. Maria pariu nos 3. Mas não defendem esse lugar. É 15, 20 conto para ver isso. E no primeiro estouro de pipoco, eles oram pedindo ao governo federal para mandar um avião para retirá-los de lá. E foi de Deus a retirada. Mas é de Deus a permanência de quem está morrendo, é isso? Não consigo entender. Sabe por que é difícil entender? Porque a igreja, ela abandonou somente a Escritura. Aliás, desculpe, essas igrejas nunca adotaram esses solas. Nós é que adotamos. Eles nunca adotaram que somente a Escritura é referência de fé e de prática. E eles nunca adotaram na sua integralidade somente Cristo. Porque se tivesse adotado somente Cristo,
saberiam que aquela terra para Jesus lhe foi perguntado uma vez: Senhor, onde nós devemos adorar? Olha aí, amigo. Já está pronto o texto, amigo. Onde nós devemos adorar? Os nossos pais dizem que é aqui. Já vocês dizem que é lá. Qual é o lugar? O que o Senhor Jesus respondeu? O que ele respondeu, igreja? Monte a sua caravana, venha adorar na Terra Santa, venha mergulhar no Rio Jordão, venha se banhar, um batismo que ele é simbólico. Tu já foi batizado para as pessoas, mas que é só simbólico. Venha sentir. Foi isso que ele respondeu? Vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores irão adorar meu Pai em espírito e em verdade. O que Jesus defendeu daquela terra? Nada. Podia dizer, adoração? Ah, agora sim, ó. Tá vendo aquele metro quadrado ali? É ali que tudo aconteceu. Não. Jesus diz que a adoração verdadeira, a adoração que o Pai aceita, ela é em espírito e em verdade. Não precisa ser em Israel. Pode ser aqui na Alzira Brandão 3,5. E é uma bênção gastar 40 mil reais para reviver algo que ninguém tem certeza que foi naqueles lugares. Mas não gasta 40 reais para uma instituição de caridade. Tudo com um objetivo: sentir. Eu tenho que me sentir andando por onde Jesus andou. Ele nunca pediu nada disso. É solo Cristos, depois de ter curado, depois de ver expulsado demônios, chegaram para Jesus e disseram: te seguirei, andarei por onde tu andares. E o que Jesus diz? Vai para a tua casa. Vai para a tua casa. Precisa andar por onde eu ando ou por onde eu andei, não. Vai para a tua casa. Somente a Escritura, somente Cristo. Chegai-vos a Deus, Tiago 4,8, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, gente inconstante, gente que se faz levar pela sensação, gente que necessita sentir o tempo todo que está bem com o outro, tem que sentir o tempo todo que está bem com Deus, tem que sentir o tempo todo que o louvor mexeu no coração de Deus, tem que sentir o tempo todo a presença de Deus, como se Deus fosse perceptível por uma esfera humana carnal significativa. A palavra do Senhor diz: e vocês que são inconstantes, que são com ânimo que se dobra todo o tempo, qual o antídoto para isso? Limpa o coração. Quanta tralha, queridos, a gente tem na cabeça. Vou dar um exemplo. Nossa irmã Tatiana, que esteve aqui agora há pouco. Quantas vezes ela talvez tenha ouvido que era impossível? Quantas vezes ela talvez tenha ouvido o seguinte: pelo seu logradouro no Rio de Janeiro, não, teu lugar não é na USP. Na USP não. Pela sua história, não, na USP não, você tem que se adequar à sua realidade. É uma frase do demônio, né, cara? É uma frase do demônio, né? Você tem que se adequar à sua realidade. Aí você acredita nisso.
Aí a sua cabeça começa a se achatar, achando que a tua realidade é do teu olho para baixo. Mas ela perseverou. Ela criou a realidade dela baseado numa perseverança. Não teve o ânimo inconstante, seguiu até o final. Só faz isso quem tem o coração limpo, amigo. Quem o tempo todo diz, não posso pensar isso não. Tem que seguir em frente. Tem que limpar o coração, amigo. Nosso coração tem tanta tralha. E vou te dizer mais, para nós encerrarmos. Presta bem atenção. Talvez você seja um indivíduo muito triste, muito raivoso. Você está sempre na rage. A raiva está sempre aqui, já na garganta. Para você é um exercício se segurar, porque por você explodiu o tempo inteiro. Para você é um exercício não chorar, e você já até assumiu uma identidade social onde você é firme, mas por dentro você se acha um graveto. A palavra do Senhor diz: vós que sois de ânimo dobre, limpe o coração. Sabe por quê? Sabe por que você tem tanta raiva? Não é pelo que os outros fizeram a você, não. Eles podem ter contribuído. Mas a raiva que você tem é porque você não se perdoou ainda. A tua raiva tem nome. Se chama você. Você não se perdoou. Por isso que essa raiva não acaba, amigo. Quem errou com você já pode até ter te pedido desculpas. Mas você botou na cabeça até que era falsidade. Porque você tem que manter essa raiva. Você mantém essa raiva porque essa raiva é tua. Mas como você não pode se agredir, você tem que agredir o outro em pensamento. Então você canaliza para o outro. Mas o outro tem nada a ver com isso. Pode ter vacilado, feito o que fez. Mas você tem raiva de você. Tem que limpar o coração. Se você não se perdoar, você vai ser um indivíduo sempre raivoso, sempre com gastrite, um indivíduo sempre na pressão alta, um indivíduo sempre do olho vermelho, um indivíduo sempre vivendo no limite. Ninguém quer isso para você. Se perdoa, amigo. Perdoe-se. Essa raiva não te leva a nada. Você é uma pessoa maravilhosa, formidável. Você é uma pessoa que todo mundo queria dar beijo, dar abraço. Mas às vezes, por você não ter se perdoado, você afugenta as pessoas, porque elas acham que você tem raiva delas. Não. Você as ama, mas você tem raiva de você. Ainda não percebeu. Você chora muito. A Bíblia diz: limpa o coração. Certas coisas acontecem conosco que não tem resposta. E alguns dizem que no céu nós vamos saber. Sinceramente, o que aconteceu na minha vida que eu não encontro resposta aqui, eu não quero gastar tempo no céu procurando. O céu é outra coisa. O céu é o top. Ficar retroagindo o rolo. O que nós fazemos com as coisas que aconteceram aqui, que nos entristeceram, que nos machucaram? A palavra do Senhor diz que Ele tomou sobre si as nossas transgressões. E pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Sabe o que o Senhor está dizendo? Isso que você sente hoje, Ele já carregou para si. Não te pertence mais. Esquece isso. Ele já tomou sobre si. E nele cessam
todos os questionamentos acerca de quem, por quê e para quê. Não preciso. Se Ele tomou sobre Ele, eu agradeço. E por essa graça que Ele nos concedeu, nós seguimos em frente. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Somente a Escritura, somente Cristo. Amém, igreja?